Olá pessoal, a paz do Senhor a todos aí, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Queridos, eu quero estar gravando esse vídeo aqui para poder falar com os irmãos da nossa igreja aí, a Igreja Metodista Pedravil aqui de Senhora de Oliveira, com relação a uma coisa muito importante que eu tenho observado nos últimos dias. E esse vídeo, assim como o outro que eu gravei há uns dias atrás aí, eu também vou apagar esse, tá bom? Porque só para nós aqui, não é um vídeo para deixar no YouTube, não é um vídeo para deixar na internet. Eu só vou colocar esse vídeo no YouTube, porque assim não vai gastar espaço no telefone dos irmãos. Os irmãos podem acessar só pelo link, e depois que acessar, eu vou excluir o vídeo lá, não tem problema nenhum. É só para dar um recado para a gente aqui, tá bom? Que é o seguinte, irmãos. A palavra do Senhor... Eu vou ler aqui o texto do Evangelho de João, no capítulo de número 2, tá bom? Capítulo, então, de número 2, vou ler com você o versículo de número 7, tá bom? Diz assim: Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Esse aqui é o episódio que todos nós conhecemos muito bem, o episódio chamado de As Bodas de Caná, né? Estava havendo uma festa de casamento e em Caná da Galileia, e Jesus foi convidado com seus discípulos, sua mãe também, e acabou então o vinho. Maria então diz a Jesus que o vinho tinha acabado, e ele fala aquela frase tão lembrada, né, por nós: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria vai até aos serviçais daquela festa, daquelas bodas, e diz para eles: fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus então pede para que aqueles homens, aqueles serviçais, enchessem então aquelas talhas de água. E a gente sabe que depois desse momento aqui, Jesus transformou toda aquela água em vinho, e o vinho era de excelente qualidade. E o que eu queria falar com os irmãos a respeito desse assunto? É que, irmãos, nós não podemos nos distrair com uma questão muito importante. É que a nossa casa, a nossa família, e quando a gente vê esse texto aqui que vai falar sobre casamento, ele tem muitos ensinamentos para nós com relação à nossa família, à nossa casa, né? E quando a gente lê esse texto aqui, a gente percebe que Jesus, ele trouxe um milagre, algo ali que somente ele podia fazer, né, naquela festa de casamento, de maneira que a festa ficou ali com a condição de continuar, porque Jesus Jesus transformou aquela água em vinho, então a festa podia continuar. Se o vinho acabasse e Jesus não intervisse da maneira que ele fez ali, a festa poderia acabar, e de maneira vergonhosa. E se tem uma coisa que a gente não pode deixar acontecer na nossa casa, na nossa família, é que as coisas se acabem, os relacionamentos se acabem, a vida acabe, a festa acabe, né? E ainda mais de maneira vergonhosa, como seria aqui no texto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, o que eu quero tirar para a gente aqui? O que eu quero observar com os irmãos aqui, que eu tenho observado esses dias? Queridos, muitas vezes a gente vem para a igreja, para o Evangelho, e a gente sabe todo o poder que Deus tem, sabe todos os milagres que o Senhor é capaz de fazer, como Ele nos ama, né? A gente já experimentou muitos milagres da parte de Deus, muitas transformações, muitas mudanças da parte de Deus na nossa vida. A gente tem experimentado assim algo tremendo, né? Uma vida abundante, como Jesus diz, né? No Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E a gente tem experimentado disso, mesmo com lutas. Não é ausência de dificuldade, não é ausência de guerra, não é ausência de luta, mas é uma paz interior que nos dá graça para a gente continuar rompendo, né? A despeito de guerras e lutas. Porém, irmãos, a gente percebe que pode acontecer da gente vir para o Evangelho e somente mudar de religião. Como? Quando eu venho para o Evangelho, eu até deixo de fazer algumas coisas erradas que eu fazia, mas eu não começo a fazer as certas. Eu não tomo a minha parte no Evangelho, eu não tomo as minhas responsabilidades para com o Evangelho, para com a aliança com Cristo. Então eu continuo sendo um religioso, eu só mudei de lugar onde eu estava. Porque qual é a nossa diferença entre nós e os religiosos? A nossa diferença não é que a gente é melhor que eles, não é que a gente tem mais razão que eles. Nós não temos diferença de ninguém, irmãos. A diferença é que, vivendo o Evangelho, nós vamos
passar pelo novo nascimento, e depois do novo nascimento, o Senhor vai começar a comunicar conosco as coisas que em nós não estão de acordo com a sua vontade. Nós vamos então abandonando aquelas coisas, mas nós temos que agora começar a colocar a mão no arado, começar a fazer aquilo que temos que fazer. Veja essa festa, essas bodas aqui, as chamadas bodas de Caná, né, lá na Galileia. Veja que coisa interessante, irmãos. Jesus multiplicou o vinho. Queridos, transformou o vinho. Veja, queridos, para transformar água em vinho, será que Deus teria dificuldade de simplesmente não transformar água em vinho, mas fazer aparecer vinho naquelas talhas? É claro que não. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada difícil para o Senhor. Lembra quando aquela viúva, né, viu o seu azeite sair de uma botija que não parava de sair? Você já observou isso? Qual era a dificuldade de Deus fazer aparecer azeite à vontade naquela casa? Nenhuma. Mas veja, houve a necessidade de ter um pouco de azeite para que aquele azeite não parasse de jorrar. Assim como houve necessidade que Jesus mandasse esses homens encher aquelas talhas de água. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que existe a nossa parte no processo com Deus. Tem a nossa parte no Evangelho, tem a nossa parte nas transformações familiares, tem a nossa parte na libertação. A gente vai viver muito aquém do que devia viver se a gente vier para o Evangelho e ficar esperando que Deus faça tudo. Até aquilo que eu tenho que fazer, eu vou lançar na responsabilidade de Deus. Não podemos cair nessa armadilha, queridos. Sabe? É uma armadilha muito terrível quando uma pessoa pensa que Deus vai fazer tudo na vida dele sem que ele tenha que assumir as suas responsabilidades, sem que ele tenha que fazer a sua parte. Então, você quer que o Senhor faça com que na sua casa tenha vinho, para que haja aquela vibe de festa na sua casa? Então enche as talhas de água. E o que são essas águas? Essas águas são a palavra do Senhor, a lavagem interior, a purificação pela palavra, como diz Efésios capítulo 5. Então nós somos lavados pela palavra, lavados pela água pura e limpa, que é a palavra que sai da boca do Senhor. Então, se eu sou uma talha, se eu sou um vaso, e eu me encho de água, ou seja, me encho de palavra, da palavra de Deus, essa palavra, essa água dentro de mim, ela vai se transformar em algo excelente, em algo substancial, né? Em algo saboroso, em algo que vai trazer alegria, que é o vinho, não é? Então é algo assim, irmãos, muito simples da gente entender, e eu estou vendo que a gente corre um grande risco de perder isso. Imagine você, se você quer ver coisas novas acontecendo na sua vida, renovo na sua vida, precisa encher a talha de água, mas a gente quer que Deus faça aparecer vinho. Senhor, faz isso, mas isso sou eu quem tenho que fazer, não é? Senhor, coloca amor na minha casa, mas se eu não amar, oh meu Deus, não tem jeito. Eu preciso decidir amar. Então o Senhor vai cooperar com essa obra. O Senhor vai fazer aquilo que nós não temos condição de fazer, não é? Imagine você, quando a gente vai ver lá em João capítulo 11, quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro, ele fala o quê? Tira a pedra. É tão simples a gente conseguir observar isso, irmãos. O que é esse tira a pedra? Esse tira a pedra é tira o bloqueio que está entre a luz e o sepulcro. A luz é Cristo, não é? E o sepulcro é lugar de morte, de escuridão. Quando eles tiraram a pedra, eles abriram uma conexão entre Deus e o morto. E às vezes na minha e na sua casa tem um morto. De repente algum parente nosso, de repente a nossa vida, o nosso coração está morto. E nós estamos precisando de levar vida para dentro desse sepulcro, que às vezes é o nosso coração, às vezes é um ente querido, às vezes é a nossa casa, o casamento. Então, tira a pedra, tira o bloqueio que está atrapalhando a luz entrar. Imagine se você, dentro daquele sepulcro, quando a pedra começou a ser removida, não é? Qual foi a primeira visão de dentro do sepulcro? Não era da pedra sendo removida, mas da luz entrando. Porque enquanto não tinha luz, não dava para ver nada, nem a pedra. Mas quando a pedra começou a ser removida, um facho de luz entrou. E não só um facho, porque esse facho começou a aumentar e começou a se tornar então uma porta de luz. Jesus é a nossa porta. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á.
entrará e sairá e achará pastagens. Então, Jesus é essa porta de luz. Nós precisamos tirar os bloqueios que existem entre nós e Ele, a nossa família e Ele, nosso casamento e Ele, nossos entes queridos e Ele. Vamos tirar a pedra. Veja, tirar a pedra somos nós quem fazemos. Então nós precisamos, irmãos, começar a tomar essa postura de tomar as atitudes que temos que tomar para ver Deus fazer o que Ele tem que fazer, o que Ele vai fazer. Há de haver uma cooperação. A gente não pode esperar que Deus venha fazer tudo no meu e no seu lugar. Veja, a multiplicação dos pães e peixes é uma multiplicação. Como diz a palavra, é multiplicação. Não foi multiplicação, né? Foi algo diferente. Foi um sistema de fartura, uma prosperidade que aconteceu. Porque multiplicação seria se tivesse 5 pães e 2 peixes e de repente aparecesse 5.000 pães e 5.000 peixes. Então não foi multiplicação, porque eles começaram a partir. Só que eles partiam o pão e partia, e partia, e partia, e o pedaço da mão não acabava. Então não é multiplicação. Eu sei que a gente chama de multiplicação. Até na Bíblia da gente, às vezes está o subtítulo ali, a multiplicação dos pães e peixes. Não tem problema, mas se você observar com cuidado, não é multiplicação, é uma prosperidade espiritual. É uma prosperidade sobrenatural. E não é o que a gente quer viver, queridos? Você não quer viver uma prosperidade espiritual? Você não quer viver uma fartura sobrenatural na sua vida? Então pega o que você tem e começa a repartir. E aí você vai ver que o que você tem não acaba, você ajuda e não acaba, e a sua mão tem sempre alguma coisa. Sempre na minha, na sua mão vai ter mais pão, vai ter mais alguma coisa. Então, o que nós temos que fazer? Ser generosos. Eu sou generoso. Enquanto eles não começaram a repartir aqueles pães e peixes, né? Enquanto não fizeram isso, ainda era 5 pães e 2 peixinhos só. E uma pessoa com 5 pães e 2 peixinhos, só ela vai se alimentar, ou no máximo ela e mais uma pessoa. Mas alimentaram ali, né, naquela ocasião, perto de 15.000 pessoas. Por quê? Porque houve a atitude de pegar os 5 pães e 2 peixes, colocar diante do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer que faz? Reparte. E ainda sobrou no final ainda. Então veja, tem que ter a nossa parte, queridos. Sempre haverá a parte do homem fazer, mas a gente quer que Deus faça tudo. Não vai acontecer, não é? Tiago fala sobre isso, que a gente não pode virar para uma pessoa necessitada e falar para ela assim: ide, quentai-vos, fartai-vos. Não, eu não posso mandar a pessoa ir lá e se virar. Eu é que tenho que dar o necessário para o corpo daquela pessoa. Eu é que tenho que dar o necessário para a vida daquela pessoa, senão que proveito há? Eu dizer que eu tenho a fé e estou mandando a pessoa se virar? É incrível isso. Então tem que haver a nossa parte. E por que é que eu estou falando isso tudo? Agora eu vou chegar no ponto da mensagem aqui para a nossa igreja, que é o seguinte, queridos. Nós temos aqui na nossa igreja perto de 40 jovens, pelo menos os ativos. Se tem mais alguns aí que a gente às vezes não vê tanta atividade, né? Ou vem pouco na igreja, ou só aparece em época de algum evento, e a gente pode chegar nos 50 jovens aí. Mas nós temos assim registrados na igreja 40 jovens, né? Perto de 40 jovens. E o que está acontecendo, queridos? Quando o pastor vai e faz um chamado no grupo jovem, gente, vai ter reunião dos jovens hoje, e a gente reúne na igreja e quase todos vão. Reunimos-nos na igreja e a gente faz lá uma dinâmica, fala sobre o que nós temos que fazer, a gente vai falando sobre os eventos e a gente faz uma comunicação, eles conversam, eles se expõem, eles confessam, eles pedem ajuda. As dinâmicas são tremendas para nós ali, irmãos. Tomara que um dia a gente consiga ali passar para os irmãos como é tremendo o que está acontecendo ali entre os jovens ali, sabe? São coisas maravilhosas. Depois, passa os dias, eles vão dando testemunho do que está sendo feito na igreja, sabe? Do que eles estão experimentando com as dinâmicas, com as conversas, as orações e os estudos bíblicos ali com os jovens. Eles mesmo falando: olha, aquele dia aconteceu assim, poxa vida, pastor, depois daquele dia eu mudei meu jeito de pensar, pastor, aquele dia foi tão bom que eu pude desabafar um pouco. É isso que a gente está ouvindo o tempo todo com os irmãos. Então tem sido algo assim, tremendo, mas tremendo mesmo, sabe? Agora veja bem, o pastor chama, os jovens vêm, participam ali, é uma bênção. Tem o culto jovem, os jovens vão também, infelizmente não vão todos, né? E aí é o ponto que eu vou chegar, né? Não vão todos no culto jovem, vão também alguns adultos e tal. Mas ontem na nossa reunião de oração a gente estava comentando sobre uma coisa que é pertinente, a gente precisa dar atenção para isso, que é o quê?
Nós estamos falando até agora sobre a questão de que Deus não vai fazer aquilo que nós é que temos que fazer, e Deus não vai fazer algo que eu não dei início, Ele não vai cooperar com algo que eu não dei início. Eu preciso fazer para que Ele coopere comigo. Veja Marcos capítulo 16, no finalzinho do Evangelho de Marcos, você vai ver que ele saiu ministrando a palavra, e o Senhor vinha confirmando com os sinais que se seguiam. Então, as coisas têm que começar no homem. Por quê? Porque Deus deu a terra aos homens. Salmo 115, versículo 16 diz que o céu pertence ao Senhor, mas a terra deu a Deus aos homens. Então, a atitude, irmãos, é nossa. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós como homens e mulheres, nós precisamos colocar em exercício o que nós temos recebido de Deus pela palavra. Então Deus vai cooperando, então Deus vem confirmando, então Deus vem fazendo aquilo que a gente não consegue fazer. Eu consigo dar o pão, mas eu não consigo alimentar tantos, então deixa com Deus, não é? Eu consigo tirar a pedra, mas eu não consigo vivificar, então vamos tirar a pedra, que Deus vivifica. Eu não consigo transformar água em vinho, mas então enche as talhas. Então essa é a nossa parte. E o que eu quero falar com você, pai e mãe, você que tem filho, jovem, adolescente na igreja, o seu filho às vezes tem uma reunião de oração, tem um culto jovem, tem algum trabalho na igreja, e você pai, você mãe, você às vezes pode correr um grande risco de você estar negligenciando algo que você tem que fazer, não levando o seu filho para essas reuniões. Se tem uma reunião de oração, o pai às vezes não quer ir na reunião de oração, também não induz o filho a ir, e não indo e também não induzindo, o seu filho não vai ser uma pessoa de oração, não vai ser um jovem de oração nunca, de maneira nenhuma. Se você não pega o pão e não reparte, se você não usa da generosidade espiritual, a generosidade sincera, para que você sofra a prosperidade sobrenatural, seu filho também está fadado a não viver essas coisas. Então a gente precisa ver isso. Chega um culto jovem, parece que os pais ficam doidos que chega o culto jovem para mandar os filhos para eles ficar sozinhos. Parece que é isso, porque os pais não acompanham para estimular os jovens no culto jovem. Por quê? Claro que não são todos. Eu vejo lá uns pais indo no culto jovem, sempre do lado do filho. O filho vai dar uma devocional, vai dar uma palavra, vai fazer uma oração, alguma coisa, o pai está ali assistindo, vendo. Você acha que seu filho não se sente estimulado por isso? Você acha que seu filho não gosta que você vai lá assistir, né, ouvir a palavra que vai ministrar? É claro que ele gosta. Isso é um estímulo, isso é um ânimo que vai dar para ele ali. Isso é uma coisa muito boa. A gente precisa, irmãos, estimular os nossos filhos. Veja o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Fala assim: ensina o menino no caminho em que deve seguir, e quando fores velho, ele não se desviará dele. Agora veja, irmãos, não é ensina o caminho. Eu não posso falar com meu filho, vai. Eu tenho que falar com meu filho, olha como faz, vamos junto, vem junto comigo aqui, eu vou te mostrar aqui. Essa é a postura que a gente tem que tomar. É claro, tem momentos que os nossos filhos vão ter que se virar, mas eu preciso ensinar o menino no caminho, eu tenho que estar com ele no caminho. Eu não posso mandar ele ir sem que ele não esteja no caminho, isso não vai ser efetivo. O jovem, o adolescente, os nossos filhos não vão seguir esse caminho. Então, enche as talhas de água, vamos tirar a pedra, vamos começar a repartir, e a gente vai ver as coisas acontecendo na nossa vida. Vamos parar com essas orações hipócritas. Queridos, a gente tem orações hipócritas. Sabe o que é? É aquela oração que eu falo assim: Senhor, abençoa financeiramente a nossa igreja. Mas se eu não sou um dizimista, um ofertante, um cooperador, essa oração não tem valor nenhum, porque eu não sou participante do resultado dela. Senhor, abençoa fulano, mas se eu tenho recurso para abençoar fulano, Deus espera que eu seja a bênção, que eu seja um milagre na vida de fulano, mas eu quero que o Senhor faça. Senhor, ensina os meus filhos, mas eu mesmo estou aqui na minha aqui. Meu irmão, por isso que as nossas famílias correm um sério risco, caso a gente negligencie essas áreas, correm um sério risco dos nossos filhos não ficarem na igreja, queridos. Olha, quantas pessoas, quantas famílias começaram muito bem levando seus filhos bebês para a igreja, na infância na igreja, passaram a infância inteira dentro de uma salinha de escola bíblica,
passaram pelo berçário e foram passando por todas as salas até fazer 11, 12 anos, não participar mais de culto infantil, mas quando chegou no culto para os maduros, quantos jovens não ficam mais na igreja? Vão embora. Queridos, os nossos filhos, eles têm a opção de não ficar na igreja, porque eles, apesar de serem nossos filhos, eles é que vão dar conta da vida espiritual deles ao Senhor. Romanos 14:12 diz que cada um dará conta de si. Mas veja, quando o meu filho não quer ficar na igreja, porque ele não quis, depois de ter sido ensinado, depois de ter sido admoestado, depois de ter sido aconselhado, amado, cuidado, ele vai dar conta de si. Agora, se o meu filho não quer ficar na igreja porque eu negligenciei, porque eu não quis colocar água naquela talha que é meu filho, porque eu não quis tirar a pedra da vida dele, meu irmão, aí, ainda assim ele vai dar conta da vida dele, porque cada um dará conta de si, mas eu também vou ter que dar conta dessa negligência minha. Eu também vou ter que dar conta disso. E caso eu não faça aquilo que a palavra de Deus me instrui a fazer e ensinar aos meus filhos, irmãos, a gente corre um sério risco de pensar que estamos no Evangelho, mas de repente nós estaremos somente numa vida religiosa, de que frequenta um culto e outro, né, que até participa de algum evento, alguma coisa, mas a vida no Evangelho não consiste em frequência em culto. A vida no Evangelho não consiste em dar paz do Senhor. A vida no Evangelho não consiste em citar versículos. A vida no Evangelho consiste em ter vida abundante. Amar, principalmente aos da nossa casa. Principalmente aos da nossa casa. O que é que diz lá em Timóteo, capítulo 5, versículo 8? Que se a gente não cuidar bem dos nossos, principalmente os da nossa casa, negamos a fé e somos piores que os infiéis, diz a palavra do Senhor. Já pensou, irmãos? Já pensou a gente começar a fazer tudo de bom por aí? Vai na igreja, fala igual crente, se veste como crente, mas está negligenciando o mais importante, que é a educação familiar, o ensino para os filhos. Meu irmão, eu acho muito difícil uma pessoa dessa herdar a vida eterna. É muito difícil, pelo menos é o que a palavra diz. Então, queridos, é muito rápido esse bate-papo, muito rápido esse recado que eu quero dar para os irmãos aqui, que nós precisamos mudar. Desse jeito assim não dá, não. A gente vai precisar começar a estimular. Tem uma reunião de oração, meu irmão, participe e leva seu filho. Olha, me perdoe, eu vou dizer uma coisa. O pai que vai no culto, chega lá sem o filho, a gente pergunta, cadê o seu menino? Cadê a sua menina? Ele fala, hoje ele não quis vir. Meu irmão, me perdoe. Dependendo da idade que essa criança, esse adolescente tem, você foi na igreja, ele quis ficar em casa, às vezes no celular, às vezes no computador, às vezes numa TV, me perdoe, você está negligenciando a maior tarefa dada para um homem ou uma mulher na face da terra. Você está negligenciando. Não tem condição um negócio desse. Pastor, mas ele não quer vir. Pastor, não adianta. Quando ele fala assim, porque não vem mesmo. Me perdoe. Provavelmente essas ideologias diabólicas que estão enfiando no mundo aí, que diz que você tem que ser amiguinho do seu filho, já te pegou. Certamente. Sabe, porque numa casa, quem deve ter o controle das coisas, onde o filho, a filha vai, é o pai e a mãe. A gente precisa ter muito cuidado, queridos, com essa liberdade, né? Liberdade entre aspas que estão ensinando hoje aí. Isso não é liberdade não, tá? Isso é corrupção da família. Isso é a destruição da família, tá bom? Essa coisa de, ele quer isso, deixa ele fazer o que ele quer. Não vai nessa não. Deixa o ser humano fazer o que ele quer e a gente vai ver o que significa autodestruição. O ser humano não pode fazer o que ele quer, não. Eu não posso fazer o que eu quero. Você não pode fazer tudo o que você quer, não. Tem coisa que o nosso coração, que a nossa natureza pecaminosa deseja, tem coisa que a nossa mente maquina, que isso vai matar a gente e aqui está ao nosso redor, queridos. Não pode. Nós precisamos entregar nossa vida ao controle da palavra de Deus, para começar a experimentar o bom de Deus para a nossa vida. Por isso diz a palavra do Senhor. Romanos 12:2 diz o quê? E não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quiser andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele precisa entender que existe um estilo de vida a ser vivido. Existe um modo de viver que é totalmente diferente do que é ensinado na psicologia moderna, que é ensinado nas faculdades de hoje. Existe um modo de vida, um formato familiar, existe um formato de comportamento que está muito longe do que essa juventude de hoje está querendo viver, e nós precisamos andar na contramão dessas coisas, essa contracultura cristã que estão ensinando e enfiando goela abaixo. Nós não podemos viver ela, queridos. É certo que isso vai aumentar, porque diz a palavra de Deus em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, já está multiplicando a iniquidade, e o amor de muitos já está esfriando. E quando fala amor de muitos, está falando de crente, tá? Não está falando de pessoas que não conhecem a palavra, não. O amor de muitos esfriará. Agora, eu não sou obrigado a cumprir essa profecia na minha vida, você também não. Aqui está o ponto, irmãos. Nós precisamos andar na contramão dessa cultura que está sendo ensinada hoje, porque o mundo está a cada dia mais se afastando de Deus, porque as coisas de Deus agora, isso é retrógrado, isso é fundamentalista, isso é arcaico, isso é antigo. Isso é lá do tempo do meu avô. Muito bem, tempo do meu avô. Vamos ver no dia de estar diante do grande trono branco, diante daquele que vive para tudo sempre. Ali nós vamos ver o que é antigo e o que é novo. Amém, queridos? Então, irmãos, o que eu queria era isso, comunicar essa palavra para nós, os pais, os responsáveis, dos jovens da nossa igreja, porque nós precisamos mudar, queridos. Nós não podemos continuar negligenciando, Eu até compartilhei hoje no Facebook uma história que uma mulher contou num vídeo. Achei muito marcante aquilo, sabe? Onde os pais de um menino não tinham tempo para ele. Os pais viviam uma vida tão agitada, tão acelerada, com tantas metas, com tantos objetivos, e a desculpinha é: vou deixar para o meu filho. Queridos, muito cuidado com isso. Não, eu tenho que trabalhar, pastor, que eu tenho que deixar as coisas para o meu filho. O que eu vou deixar para o meu filho? Pois é, deixa bens, mas não deixa um legado. Deixa bens, mas não deixa uma história, não deixa um relacionamento. Opa! Não podemos deixar isso acontecer de maneira nenhuma, queridos. Então, vamos tomar nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto responsáveis, enquanto mães aí, Irmãos mais velhos, tio, avó, você que está nessa posição que nós comentamos aqui agora, o que você precisa deixar para o seu filho. Não há bem neste mundo que possa substituir uma vida espiritual de qualidade. Não há bens deste mundo que possa substituir os valores celestiais sendo experimentados e vividos na sua casa e principalmente na vida dos nossos filhos. Nós, como pais, vamos falhar muito, queridos. Nós, como pais, como nós vamos errar? A gente peca, a gente vacila, Como a gente é suscetível a erros, mas naquilo a que já chegamos, nós precisamos perseverar. Naquele entendimento que chegamos, a gente precisa insistir nele, No entendimento que o Senhor já nos abriu, a gente precisa colocar em exercício na nossa vida, senão falhamos. Tá bom, queridos? Olha, Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. O futuro, e na verdade, não vou nem falar em futuro, vou falar o seguinte: a eternidade da nossa família está nas nossas mãos. Essa é uma responsabilidade nossa, nós daremos conta dessas coisas. Tá bom, queridos? Então, fiquem todos na paz aí. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, e tamo junto. Fica na paz aí, um abraço.